Toda quinta e sexta-feira você ouve pela Rádio Canhoba FM. Programa Cristo Vive em Mim. Cristo Vive em Mim. Toda quinta e sexta-feira às 14 horas. Apresentação Vanderlei CD Show. Acesse www.canhobafm.tk ou pelo aplicativo Rádios Net. Cristo vive em mim. O novo jeito de falar do amor de Deus com alegria. Agora você vai ouvir os milagres de Jesus. Preste muita atenção neste quadro, porque Deus vai falar contigo. Um momento de fé, adoração a Deus e testemunhos que vão impactar a sua vida. Aleluia! Operando eu, diz o Senhor. Operando eu, quem impedirá? Você também pode participar, mandando seu testemunho de vida para nosso WhatsApp DDD 79988727817. O seu testemunho de vida pode trazer ânimo, alegria e força para as pessoas vencerem as lutas do dia a dia. Faça já a sua parte. Essa missão também é sua e a Rádio Canhoba FM está abrindo as portas para você. Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Para dizer o seguinte para você: depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele pode fazer por você. Depois do que você ouviu hoje, nunca mais duvide do que Ele vai fazer pelos teus familiares. Depois do que você ouviu hoje, creia que quando Ele quer agir, Ele faz e faz bem feito. Aleluia! No ar, os milagres de Jesus. Acesse www.canhobafm.tk. Ouça também a nossa rádio pelo aplicativo Rádios Net. Deus vai falar com você agora. Bom, eu estou aqui para gravar um vídeo para vocês, para contar um pouco do que Deus fez na minha vida. Meu nome é Emanuele, tenho 23 anos, sou casada e tenho um filho. Minha história, os testemunhos que eu tenho começaram bem cedo já. Aos 17 anos eu engravidei. Tive uma gravidez bem tranquila, mas meu relacionamento era um pouco conturbado, brigas todo dia, mas eu sempre foi uma gravidez tranquila. No dia de eu ganhar meu filho, meu milagre, eu fui para a mesa do parto, tive uma parada cardíaca, tive hemorragia e os coágulos foram para o meu pulmão. Aí já estava começando um dos milagres que Deus ia fazer na minha vida. Mas com a graça de Deus eu sobrevivi e fui para o quarto, muito inchada, com muito inchaço e com bastante manchinhas no meu rosto. Só que os médicos não diziam, eu louvava a Deus. Eu não reclamava, eu não questionava, eu sempre agradecia a Deus porque eu sabia que Deus tinha algum propósito com aquilo na minha vida. Fiquei uma semana internada para os médicos descobrirem o que eu tinha, até que eu fiz uma cintilografia, tomografia, fiz bastantes exames e eles constataram que eu tinha hipertensão pulmonar, que é uma doença que é grave e rara. E hoje eu estava lendo que ela afeta 52 pessoas em cada 1 milhão de pessoas. Só que eu fiquei internada, fui embora para casa pelo fato de eu ter acabado de ganhar neném. E fui embora para ficar internada a domicílio. Fiquei usando aparelho de oxigênio, não podia sair de casa. E eu fiquei durante 6 meses naquele aparelho, aí até que teve um dia que o médico me chamou para fazer um cateterismo. Fui fazer esse cateterismo e o médico falou para os meus pais que eles iriam aplicar uma injeção no meu pulmão, que o meu pulmão estava em 110, a pressão, e o normal é 20 de uma pessoa normal, e o meu estava em 110. E que se esse remédio abaixasse a pressão do meu pulmão, esse remédio iria custar muito caro, mas meus pais pediram para ele fazer, eu fiz, só que as notícias não foram muito boas. O remédio não abaixou a pressão do meu pulmão, então os médicos me deram apenas 2 anos de vida, que era esperar eu viver
e que uma hora ou outra eu ia morrer, eu não ia aguentar, porque essa doença ela dá uma expectativa de vida para pessoas de 1 ano a 2 anos. Mas meus pais guardaram aquilo para eles, não me contaram e eles foram atrás de mais recursos para mim, até que me encaminharam para São Paulo. Fui para São Paulo, aí chegando lá em São Paulo, fiz uns exames e a médica me falou: seu caso é grave, a gente vai estudar seu caso, vamos ver, porque aqui tem uma cirurgia nova que saiu, que retira os coágulos do pulmão, mas vamos estudar seu caso, daqui a 1 mês a gente te retorna. Aí deu 1 mês e ela me retornou, queria marcar a cirurgia para a semana do meu aniversário, mas eu não quis, mas aí elas marcaram a cirurgia para outro mês, e eu lembro como se fosse hoje, foi dia 1º de junho, eu fui. E eles explicaram como é que é essa cirurgia. A cirurgia é feita, eles cerram o pulmão, eles abrem, congelam você, seu sangue não passa mais onde você passa pelas máquinas. E que essa é uma cirurgia muito difícil, que ia ser complicada, que eu poderia voltar com alguma sequela, poderia ter alguma intercorrência pelo fato do meu caso ser grave. Mas eu sempre confiei em Deus. E eu fui para aquela cirurgia no outro dia cedo, me internei num dia, fui para o outro. Ainda eu lembro como se fosse hoje o médico batendo em mim falando assim: você sabe que você pode morrer, né? Mas eu pensei assim comigo, eu sei que é o médico dos médicos que está lá em cima e que não é eles que vão fazer a cirurgia, e sim Deus. Fui para a sala de cirurgia, minha cirurgia demorou coisa de umas 8, 9 horas. Para honra e glória de Deus foi tudo tranquilo, não tive nenhuma intercorrência na cirurgia, foi tudo bem, graças a Deus. Fui para UTI e naquele meio tempo meus pais tinham feito uma campanha e Deus tinha falado que eu ia ficar 16 dias naquele hospital. Fiquei na UTI 6 dias e fiquei no quarto 10 dias. Quando deu o 16º dia, as médicas falaram assim: olha, você pode ir embora, porque cada dia que a gente vê seus exames, a gente se surpreende com a sua melhora, então você pode ir embora. E foi realmente que Deus cumpriu na minha vida. O que Ele prometeu, Ele cumpriu. Com 16 dias eu fui embora. Para honra e glória de Deus, não tive nenhuma mais intercorrência. Deus tinha feito um milagre ali na minha vida. E hoje fazem 6 anos que eu já fiz essa cirurgia. Estou muito bem, mas não era só esse milagre que Deus queria fazer na minha vida, não era só esse testemunho que Deus queria que eu contasse para vocês hoje. Há 1 mês atrás também eu saí da igreja, fui embora, queria ir embora mais cedo, e na hora que eu estava indo embora, eu não me lembro de nada, mas eu bati o carro, estava sozinha. E meu carro, ele bateu num poste, foi uma colisão anteparo. O carro quase partiu no meio, bateu do meu lado, mas com a honra e glória de Deus, Deus levantou o banco, ninguém sabe como que o banco veio parar pro lado direito. E porque se o banco não tivesse levantado ali naquela hora, eu tinha morrido esmagada. E eu só lembro que eu acordei na UTI depois de 7 dias em coma. Aí eu perguntei para os meus pais o que tinha acontecido comigo, porque eu não me lembrava de nada. Aí eles começaram a me contar, de pouco em pouco eles foram me contando que eu tinha tido um acidente muito grave, que eu tinha batido o carro, voltando da igreja, indo para casa. Bati num poste, quase pegou fogo no carro, o carro quase partiu no meio e que tinha estragado totalmente o carro. E de pouco em pouco minha mãe foi contando pra mim que eu tinha ficado bem no dia do acidente, só tinha tido algumas escoriações no braço e fui pro quarto, aí eu fiquei em observação, só que depois de 24 horas eu comecei a ter bastante intercorrência, comecei a ficar muito inchada, tiveram que me entubar, só que sendo que eu estava bem, estava lúcida. Aí os médicos ligaram para minha mãe, pedindo para minha mãe ir lá, e eles falaram que tiveram que me entubar.
e eu fiquei com hemorragia por dentro de mim e comecei a inchar muito. Aí minha mãe foi lá, não deixaram minha mãe me ver. Aí quando foi umas 7 horas da noite, os médicos chegaram, foram conversar com a minha mãe, falando que eles iriam ter que fazer uma cirurgia de emergência em mim, porque meu rim tinha estourado e estava me dando muita hemorragia, e que se eu não fizesse aquela cirurgia eu iria morrer. Só que antes de eu fazer a cirurgia, os médicos já tinham me desenganado. Eles já tinham falado para eles, não para os meus pais, mas entre eles mesmos, que eu não iria aguentar, porque o meu caso era muito grave, que só Deus mesmo para fazer um milagre. E eles iam fazer a cirurgia, mas que não era certeza. Aí os médicos deixou meus pais ver eu, descer lá no UTI ver eu, deixou meu marido, minha amiga, minha tia, deixaram todos eles descer lá ver eu. Meu pai me contando, ele disse que na hora que ele me viu, eu estava muito inchada, eu estava com 120 quilos, mais ou menos, de inchaço, que eu estava entubada, que eu estava com os olhos virados e com a língua para fora. Ele, naquela hora que ele disse que ele me viu, ele achou que eu tinha morrido, que eu já estava morta. Mas ele disse que ele desceu aquele hospital e ficou lá embaixo, desacreditando, achando que já tinha perdido a filha dele, que tinha ligado para a pastora, falando que tinha perdido a menininha dele. Meu marido também achava que eu já tinha morrido, minha mãe, pois eu estava muito feia ali naquela UTI antes de fazer a cirurgia. Só que para honra e glória de Deus eu fui, fiz a cirurgia. Minha cirurgia foi coisa de 1h30, ocorreu tudo bem. Só que os médicos falaram assim que o rim tinha estourado, eu tinha tido uma pneumotórax, meu pulmão tinha sido furado naquele acidente e eles tinham desacreditado totalmente, que eles achavam que no dia seguinte da minha cirurgia que eu iria morrer, que eu não iria aguentar, porque tinha muito sangue dentro de mim e que meu coração já estava totalmente desabilitado. Só que de pouco em pouco eu ficava melhorando. Nesse meio tempo, muitas pessoas começaram a orar por mim, fizeram um grupo e Intercessores Manu, tinha mais de 55 pessoas e com a glória de Deus, de dia em dia eu estava melhorando. Só que daí eles não queriam me desentubar, já fazia 3 dias que eu estava entubado. Só que Deus é tão grande, Ele faz umas maravilhas tão enormes na nossa vida, que Ele me deu a capacidade de eu mesma me desentubar. Eu me desentubei sozinha e eu retirei aquele aparelho e comecei a chamar meus pais, chamava minha mãe.